Boa noite a todos. Bem-vindos à última sessão do filme. Última sessão, não da vida, assim, é a última sessão da mostra desse ano, né, 2021. E hoje temos 6 filmes. Fim, de Ana Borges Mendes, Ernesto Loaiza, Hugo Oliveira e Vitório Severo. A gente tem Sonho, de Sofia Teixeira e Clara Nido. Pontos Históricos, de Marcos Felipe, Laís Dantas, Fabiana Barbosa, Bruno Penedo e Bruno Rangel. Subúrbio Carioca News, de Tiago Medeiros. Torneira, de Lucas Marchetti. E Imagem, do Katsumo. Sim, Davi perdeu o debate de Twin Peaks. Então, eu vejo que temos alguns realizadores aqui e também teremos a presença do Katsu, que também é realizador, que vai chegar um pouquinho mais tarde. E aí eu gostaria de abrir o debate pedindo para cada pessoa falar um pouquinho do seu filme enfim, falar um pouquinho do processo, etc. Tem 3 filmes de criação coletiva, né? Então isso é muito interessante também. Se o pessoal de Fim quiser começar falando, estamos todos ouvidos. Boa noite, gente. Estão me ouvindo bem? Então, vou fazer uma introduçãozinha, então. Eu fiz a concepção e a montagem de Fim. Foi um trabalho que a gente fez, trabalho final de mídias. E foi uma videoarte, né, que a gente criou meio que na ideia de não ter muito controle de todo o processo. Então a gente fez bem dividido, assim, eu ficaria com a montagem de imagens, que é a Ana e o Hugo, que não tá aqui, e enviar para mim, e o Ernesto criou uma música, né, criou a trilha, e a gente construiu isso. Então, meio que a ideia era não ter muito... Eu acho que talvez eu esteja travando, ou enfim, mas vou falar. Tá. Eu não sei, eu acho que é isso. Não tem muito o que falar assim numa introdução, porque meio que a gente nem tem muito controle do que virou. Então, é isso. Se alguém quiser falar, Ana e Ernesto. O processo de criação desse curto, primeiramente, boa noite, né, a todos. Estou feliz de estar aqui para falar desse curto aqui, a convite de Vitória, né? Eu fui fazer a música, muito feliz de poder criar uma música para um curta dela. E como ela já falou, né, tinha muito isso do descontrole, da gente não saber o que ia sair dessa ideia toda. Então a gente, começou a pensar alguns eixos temáticos, assim, de resistência social ou de fim do mundo, até foram vários extremos, assim, de pensamentos. E Vitória e eu, a gente passou alguns desses eixos para Ana e para o Hugo, para eles se inspirarem e criarem imagens. Nisso eles criaram imagens só com assim, algumas palavras. Então já para ver realmente era muito descontrole, porque o que eu e Vitória pensávamos, acabou que a gente recebeu algo completamente diferente e a música que eu criei era bem diferente do que eu estava imaginando que seriam as imagens, mas no trabalho de montagem da Vitória teve uma junção muito boa que eu achei muito, muito, muito bonita e, enfim, todos os processos foram sem saber exatamente o que ia acontecer, sabe? Então foi uma experiência muito, muito diferente, assim, a primeira vez que eu faço um trabalho com essa liberdade de objetivo, sabe? Então foi bastante gratificante de ver o resultado final. Assim, que o resultado final tenha sido tão legal como foi, né? O trabalho de Vitória na montagem ficou excepcional. Foi muito maneiro, porque o Ernesto e a Vitória deram umas palavrinhas pra gente, foi a única coisa que a gente tinha pra guiar, assim. E aí, sei lá, eu amei ver o que a Vitória fez na montagem com as imagens, eu não imaginava nada, eu não fazia ideia o que ia acontecer. E, sei lá, gostei muito do resultado, gostei muito de participar.
Eu gravei muito no instinto e foi muito louco, porque a gente foi ver depois as minhas imagens e do Hugo casavam muito bem e foi uma coisa muito aleatória, porque a gente não tinha conversado nada. E, enfim, não sei mais o que falar. Poxa, gente, muito obrigada. Clara quer falar sobre o filme? A Sofia também dirigiu com você, mas acho que ela não está aqui hoje. Oi, gente, boa noite. A Sofia dirigiu comigo O Sonho. Tipo, a Sofia é minha professora de teatro. Comecei a fazer agora na pandemia. E aí foi meio que um projeto de livre iniciativa. Eu tava pensando, tipo, eu fiz ele inicialmente para mandar pro edital de Niterói, que tinha aberto. E aí eu tô tentando, tipo, estudar um pouco mais de teatro e fazer coisas assim. Então, foi isso. Eu querendo testar um pouco o teatro. E foi um processo meio louco, assim, tipo, foi muito rápido, muito em cima da hora para enviar pro edital. Então, tipo, eu editei tudo numa madrugada, eu quase enlouqueci também, porque, tipo, eu não consigo muito ver esse filme, porque tem muito eu, assim. Mas daí eu fui conversando com a Isabela também, que fez as animações, que eu acho que ficaram lindas, maravilhosas, incríveis. E o texto é um texto da Lani Lopes, que também faz cinema aqui na UF. E eu tinha, tipo, é uma parte de um livro dela, que é uma peça. E eu sou muito, muito apaixonada pela escrita dela, pelo livro dela. Então, fiquei muito animada de trabalhar em cima desse texto. E aí foi isso. Aí a Sofia foi me dirigindo na parte da atuação e a gente resolveu fazer uma parte só, tipo, monólogo eu falando mesmo. E a outra, pra não ficar só o meu rosto falando por 15 minutos, a gente começou a pensar em possibilidades de imagens para colocar. Daí eu fiz as imagens com os bonecos e outras coisas e fui conversando com a Isabela para criar as animações. É isso, por enquanto. Poxa, bacana. Sem querer já entrar no debate, mas um pouquinho já entrando, eu pensei muito isso quando eu vi seu filme, assim, parecia muito um lance de teatro filmado, assim. Eu achei muito interessante, até porque tem toda aquela coisa de teatro, tipo, fundo preto, o ator de preto, o foco na atuação. Enfim, não vamos nos atropelar. Pontos Históricos, que também é um filme de... o Lucas quer falar? Pode falar. Não, eu vou deixar para a hora do debate. Melhor. Assim, se vocês quiserem, a gente pode já começar o debate, assim, não precisa ser, tipo, todo organizado, assim. Mas, sei lá. Tá, então eu vou falar. É, cara, eu achei, assim, genial a atuação da Clara. Tipo, eu consegui... É bem essa pegada de teatro experimental mesmo, sabe? Tipo, eu acho que casa também com o fato de ter sido um texto para uma peça, né? O texto original. Cara, tipo, a sua atuação, o jeito que ela variava, ela ia do enérgico pro sentimental, assim, eu consegui visualizar a cena que você estava narrando. E isso é raro, porque eu tenho uma imaginação horrível, mas eu consegui visualizar, tipo, a cena que você estava contando, eu estava sentindo o que você estava falando, assim. Eu comecei a lembrar de sonhos que eu tive, que eu simplesmente não queria acordar, o que é uma coisa recorrente, que os sonhos são muito bons. E eu acho que tudo assim, por causa da sua atuação, cara. Maravilhoso. Só isso mesmo. Foi mais um elogio do que um comentário, mas... Ai, muito obrigada. Eu fiquei muito nervosa de, tipo, botar esse filme no filme, porque, não sei se as pessoas vão ter saco de ver. Eu conversei bastante com a Sofia, que é a minha, sei lá, co-diretora e minha professora também, sobre, tipo, criar mesmo mudanças, porque é um texto muito longo, né? Tipo, como que você pode, sei lá, criar
movimentos para o texto não ficar só uma linha reta. Aí eu fico feliz que você sentiu que, que tenha acontecido isso. A parte que eu não apareço, né? Que tipo é a parte das animações é bem longa e eu fiquei com muito medo da narração tá muito monótona. Mas muito, muito, muito obrigada. Eu não achei nada monótono. Mas, enfim, pontos históricos. Se você de pontos históricos quiser falar um pouquinho sobre, foi muito legal. Boa noite, todo mundo. Meu nome é Marcos Felipe. Eu sou um dos realizadores de pontos históricos. Na verdade, de todos, eu sou o único que está aqui. Inclusive, eu sou o único aluno da UF, sou aluno de administração, aqui de Macaé, polo daqui. E esse filme a gente fez de forma coletiva através de uma oficina organizada pelo pessoal do Mundo em Foco e do Festival Super Off, que é um coletivo de São Paulo que trabalha com difusão do cinema em película. Então, a gente gravou esse filme em Super 8 para esse festival e ficamos muito felizes com o resultado, apesar das manchinhas que ficaram na imagem, porque a gente usou uma câmera que eu tenho, e foi a primeira vez que a gente usou, que eu usei ela, né? Então não sabia como que ia sair. Acabou que saiu com esses pontinhos porque deve ter alguma sujeira na lente, e a gente só descobriu depois que fez. Mas mesmo assim, a gente ficou muito satisfeito. Engraçado, né? Porque a gente estava com vários planos, tipo, não, vamos fazer isso e tal. E chegou na hora a gente teve que mudar um monte de coisa, porque foi tudo muito rápido. A gente gravou tudo num dia só. Um dia não, praticamente uma tarde só. Já deixamos o cartucho com eles para eles levarem para São Paulo e poder fazer a revelação lá. Então, foi uma coisa assim, muito rápida, mas que, enfim, deu muito certo. Sobre o filme, a gente queria falar sobre... A gente queria criar uma história que trouxesse uma narrativa que tivesse a ver com questões de pessoas negras. Né? A gente queria trazer, de certa forma, memórias em ligação com questões atuais vividas por pessoas negras na sociedade. E a gente queria chamar uma criança para fazer toda a parte de atuação do filme. Só que chegou na hora, não tinha nenhuma criança, a gente ia ficar com uma criança aleatória da rua, assim, ou tipo, empresta seu filho aí pra gente fazer um filme durante a tarde. Não rolou. Aí acabou que fui eu mesmo fazendo o personagem, né? E aí, no caso, eu vou percorrendo a cidade por pontos históricos, né? O problema, para eu explicar para vocês, é que eu moro aqui há muito tempo e eu não sei o nome dos lugares, né? Mas cada lugar ali que a gente passa tem a ver com uma figura negra importante do passado, né? Uma estátua, uma praça ou um museu, né? Ou uma vivência mesmo. A gente passou ali pela escadaria do... gente, eu não vou lembrar os nomes, desculpa. Mas que ele tem um mural, assim, tem várias figuras na parede, assim, grafitadas, então é um espaço muito bonito. Então, assim, acho que nesse sentido de construir esse registro dessa memória, a gente foi muito bem sucedido, né? Tem sido tudo muito rápido, mesmo assim, não sei se era o caso do pessoal, mas eu, pelo menos, não tenho uma formação em cinema nem nada do tipo, mas sou uma pessoa assim, muito apaixonada desde quando eu descobri a fotografia analógica em 2016, eu tenho estudado por conta própria. Então, assim, fiquei muito satisfeito e é isso. Tá aí. Coisa muito legal. Eu ia perguntar também da parte, vocês filmaram em filme ou foi um filtro? E aí você falou que filmaram no Super 8, etc. Achei
Pô, muito bacana, cara. Eu nunca filmei em filme, assim, película. Eu acho muito, muito irado. Pô, é É, maneiríssimo. e, e deve dar mó medo, né? Porque é filme, né? Uma vez que foi, tá gravado lá. E não tem como ver, né? Só depois que revela. Então, se não tivesse saído nada, que já aconteceu comigo uma vez, né? Paciência, mas faz parte também, né? A graça do analógico também passa por isso. É, tem que confiar tem que confiar no processo. Tiago, quer falar um pouco sobre o Subúrbio Carioca News? Pode ser, então. Boa noite, gente. Vou tentar ser sucinto. Bom, primeiramente, esse curta surgiu de uma oficina do Festival Metrô Universitário. Esse não, né? Festival Universitário. Metrô Festival Universitário de Cinema Brasileiro, alguma coisa assim. Que a proposta era fazer filmes urgentes no período de uma semana. A gente teve 2 encontros, aí ao longo de uma semana a gente ia ter que fazer esses filmes em grupo ou individualmente e exibir no encerramento do festival, né? E aí, com a Clara Croma, que é formada na UF, e o Cauã Soares, eu acho. Que é, enfim, pessoal muito legal que já tinha passado pelo metrô antes. E aí, ao longo dessa semana, foi uma semana que estava no final do período na UF, então eu meio que deixei para cima da hora. Eu tinha uma ideia que era totalmente diferente dessa, que envolvia eu sair na rua e tinha uma temática queer, enfim. Só que na mesma época eu fiquei de gravar na quinta-feira, né? Fotografar, na verdade, né? Porque eu já tinha essa vontade de fazer um filme com fotografias. Só que nesse mesmo dia, na quinta-feira, começou a ter uma guerra de milícias aqui na região que eu moro, que é na zona oeste do Rio de Janeiro. E aí, então meio que tava meio que todo mundo dentro de casa, o comércio fechou mais cedo. A partir disso, eu não podia sair de casa, que era a minha proposta, né? Eu tive que reinventar o que eu queria fazer com esse filme, né? E aí, eu já tinha tirado essas fotografias antes, que estão no filme, né? Não pensando exatamente nessa narrativa. Eu já tinha, na verdade, para fazer esse filme, eu juntei várias coisas que eu estava querendo fazer há muito tempo. Que era filme com fotografia, filme no subúrbio, que é onde eu moro, né? Aqui no Rio de Janeiro. E eu sempre tive uma noia um pouco com esses... Sempre não, recentemente. Tive uma noia com esses posts, enfim, que eu acho muito estética as fotos dos posts. Eu acho muito, sei lá, que daria para fazer alguma coisa meio suspense, meio terror, meio sci-fi assim, sabe? Aí eu fui juntando tudo isso e surgiu isso, sabe, na quinta-feira mesmo. Aí de quinta até sábado eu fiz tudo, eu editei, eu improvisei uma trilha que eu tenho um teclado aqui em casa. Aí eu montei uma base assim, e depois eu fui assistindo e tocando, mais ou menos uma coisa bem simples, né? Bem síncrona com a imagem, só para dar a vibe que eu tava querendo do horror, assim, sabe? Do suspense. E acho que é basicamente isso, sabe? O resultado eu gostei bastante, ficou bem legal. Eu acho que é uma coisa que é muito única, que toda aquela situação que fez aquilo acontecer. Porque, não sei, ao mesmo tempo que tem muito de mim ali, eu fico vendo, eu penso que é uma personagem bem diferente de mim, que meus amigos até mesmo até estranharam, falaram, nem parece que é você falando, enfim. Eu acho que é uma coisa muito pontual daquele momento. E eu acho isso muito legal. O que falaram aqui? Obrigado, Lucas. Pô, irado. Bom, eu vi quando foi na oficina, né, lá ao vivo, na live. Achei muito... eu gosto muito desse seu filme. Sou suspeita. Lucas, você gostaria de falar um pouquinho sobre o torneio? Oi, gente, boa noite. Eu sou do curso de mídia e esse curta foi um projeto do trabalho final da disciplina de Introdução ao Audiovisual, agora em 2021.1. E isso foi um grupo de 5 pessoas. Eu fiquei com a direção e com a edição e o roteiro, no caso do Daniel, que não está aqui hoje, mas foi dado só um direcionamento assim, vocês façam um filme que tem a ver com esse período de isolamento e tal. E aí ele pensou, no caso, em fazer um roteiro que se passasse toda uma conversa de Meet, sabe? E aí ele até teve uma sacada legal que foi para dar um dinamismo, tirar um pouco do Meet e colocar cenas
de um dos personagens indo no banheiro para fechar a torneira, aquela paranoia toda, para quem viu sabe o que eu estou falando. E foi um desafio muito grande fazer isso, porque você, tipo, os dois atores nunca tinham feito nada no audiovisual e você dirigir os caras, tipo, só com cada um na sua casa, com o seu celular e ter que fazer ângulo e depois editar tudo. Mas assim, a gente gastou 2 dias inteiros, um dia para cada ator, e depois eu encaixei aquilo ali no fim de semana editando. E eu acho que, não sei, acho que ficou interessante pro trabalho assim, amador de quem está começando, sabe? E é isso, eu escrevi no filme, não esperava que fosse ser selecionado aí, mas se selecionaram e tamo aí. Lucas, na verdade, assim, o filme não tem seleção. Todos os filmes inscritos entram para mostra. A gente é democrático nesse sentido. Mas eu super acho que o filme ficou legal, assim. Não precisa botar para baixo. Enfim, parabéns. Hugo acabou de chegar e estava bem na hora dele falar sobre o filme dele. Olha só, coincidência. Oi, Hugo, boa noite. Você quer falar um pouquinho sobre o seu filme? Quer dizer, já chegou assim, já fala. Perdão a demora. Eu Não, é tava... que tipo, foi bem na hora. Tipo assim, quando o Lucas acabou de falar sobre o filme dele, e aí eu ia falar, tipo, agora seria a vez do Hugo, mas ele não chegou, apareceu o seu nome. Porque, tipo... eu tava dando uma aula, gente, perdão. Aí eu só consegui entrar agora. Oi, boa noite. Eu nem me preparei para falar, mas peguei esse pego de surpresa que eu ia pensar enquanto vocês estavam falando, mas o filme que eu fiz, né, o Imagem, ele foi um filme que para a disciplina de realização, né, ministrada pela professora Radija, né, e o que eu estava pensando especificamente, né, era trabalhar com o tema da representação do corpo e da ficção, né, como o próprio filme coloca a ficção como um espaço de disputa, né, e pensar um corpo que não cabe na imagem, né, que um corpo que está constantemente tentando ser expelido e não é mostrado por inteiro, né, justamente por questões de você não tem muita representação amarela na asiática amarela no audiovisual brasileiro. E aí eu tentei unir também um movimento que eu tenho feito atualmente, é tentar unir um pouco de teoria do que eu estou lendo, assim, não necessariamente teoria do cinema, mas os textos, né, sobre questões pós-coloniais que eu tô lendo no roteiro. Então, só que não daquela forma acadêmica, sabe, didática, né, mas de uma forma um pouco mais poética, porque eu estou também pensando muito em cinema e poesia, né, sobretudo a partir da Rosa Maria Martello. E aí tem várias coisas assim que eu pego de textos e transformo em outra linguagem, né? Por exemplo, quando eu falo acho que é o segundo plano, né? Que ela fala que a personagem ela fala que ela mata um rapaz branco e algo nela morre junto, né? Que é aquela coisa, né? Quando o colonizado mata o colonizador, morre não só o colonizador como o colonizado que vive naquela pessoa, que eu acho que acho que é o prefácio do Sartre, se eu não me engano, do livro do Fanon, né, do Pele Negra e Máscaras Brancas. Então, empreendo esse movimento. Desculpa, gente, eu não me preparei muito. E é isso. Pô, muito obrigada. Desculpa ter te pego assim, de surpresa. Tô me sentindo meio mal agora. Mas eu achei que você falou muito bem. Então, prova que no final tudo dá certo. ah, gente, é isso. Alguém. Freestyle, exatamente. Tudo no freestyle. Eu também tô no freestyle aqui. Aquelas. Mas é isso, alguém tem alguma pergunta sobre algum dos filmes, algum comentário, alguma coisa assim que queira falar? Eu pessoalmente gostei de todos os filmes, tenho algumas perguntas, mas se quiserem falar primeiro, tem uma turminha hoje. Bacana. Fale, Lucas. Gente, não precisa levantar a mão, pode só falar.
Desculpa. Eu queria perguntar para o Marcos se ele dança, se ele tem o costume de dançar, não se tem informação, mas se tem o costume de dançar, porque a atuação dele em cena eu achei assim de uma energia que contrasta um pouco com o sarcasmo do filme dele, né? Da narração do voice-over. Eu queria que ele respondesse essa questão. Eu, no caso, Isso. então, não danço, não. Tô péssimo. Eu jogo basquete. Acho que, assim, questão de corpo, acho que mais desenvolveu, assim, foi ter jogado basquete desde os 15 anos. Fora isso, péssimo com dança. Mas obrigado, pô. Obrigado aí pelo comentário. Gostei. Posso comentar? Eu queria fazer 2 comentários. Só deixa eu lembrar o nome dos filmes, gente, porque eu esqueço. Acho que é o Pontos Históricos, né? Eu queria falar do, do roteiro, porque eu achei sensacional a forma como coloca, primeiro que tem um certo deboche, assim, que eu adoro, né? Não é que eu seja racista, né? Eu acho, eu gosto do humor, mas eu acho que a fala vai num sentido que às vezes parece que é essencialista, mas não é, né? No sentido, só a gente entende, mas é num sentido, eu acho que do que eu estou pensando, de opacidade, né? De pensar a diferença como algo que existe, né, e que, de certo modo, existem coisas que não são acessíveis para outros grupos ou outros indivíduos, né, justamente, e está tudo bem, né, não ser acessível. Né, a gente não precisa ser transparente o tempo inteiro, né, até pegando o Ismael Xavier na capacidade de transparência. Porque dentro dessa experiência individual e coletiva também, né, porque as experiências são coletivas no fim das contas, certos pensamentos, certas experiências, elas não podem ser acessadas realmente por qualquer pessoa, né? E entender esse limite, até pensando na questão da representação mesmo, eu acho muito potente. Isso é uma coisa que até o Maurício, né, estava falando numa aula, como que a gente consegue representar, né, um outro que não é gente, sem violentar, né, esse outro. Né? Eu não estou só falando do outro enquanto a outrificação, mas o outro que não é gente mesmo. Né? E uma das coisas que eu penso é realmente entendendo que a gente não vai conseguir acessar. Se a gente quiser acessar totalmente esse outro que não é a gente violenta ele, porque tem coisas que a gente não pode simplesmente adentrar nesse universo. Né? Então, achei sensacional, porque vai realmente contra um essencialismo e, ao mesmo tempo, pelo direito de uma opacidade. Né? E o segundo comentário é para o filme do Thiago, que eu achei muito bom. Assim, em termos de construção de atmosfera, eu achei sensacional. Trabalho de som impecável, mas isso a gente já esperava. E eu gosto muito do humor também. Você que atua, né? A voz também achei sensacional. E eu acho que você conseguiu imagens e sons e uma poética na montagem também que eu achei incrível, incrível. Eu fiquei muito feliz de ter visto. Oi, eu queria dar uma palavra sobre o trabalho do Marcos. Eu gostei muito, Marcos. Eu quero te parabenizar muito, porque foi incrível o trabalho. Você falou sobre as manchas da Super 8 ser um defeito, mas eu acho muito pelo contrário. Eu acho que dá uma textura e uma originalidade para o filme, porque até produz sentido, né? Porque para dar uma ideia de um passado manchado, um passado nebuloso, e no geral as imagens estão muito bem intercaladas e a montagem muito bem feita. Tem uma parte do Matt Cut que ele está correndo e aí ele passa para outro ambiente, a gente nem percebe o corte. Então, eu queria muito parabenizar o seu trabalho, eu achei muito incrível e continuei fazendo cinema. É isso. Eu fiquei na dúvida
o Marcos, né, ia responder o que o Hugo falou, mas enfim, só comentar o que o Hugo falou, que foi bem legal, porque eu acho que eu saí muito da minha zona de conforto fazendo esse curta. E foi, tem muita influência também da Clara Cama, que estava lá oferecendo a oficina, né? Porque eu estava com uma proposta, eu acho que se eu me lembro bem, era de... Enfim, era alguma outra coisa que envolvia a narração, assim, só que ela deu ela jogou para mim, por que você não começa a fantasiar em cima disso? Você coloca meio que como se fosse verdade, como se tivesse aquilo realmente acontecendo, mas tipo, nessa pegada do deboche mesmo, né? E é isso que me deu um estalo para sair dessa minha zona de conforto mesmo e explorar isso que eu acho que é bem característico dela até, né? Esse certo deboche, assim, esse fantasiar, esse sci-fi, enfim, eu acho que ficou bem legal. Eu agradeço muito a ela por isso. Thiago. Ai, desculpa. Fala aí, Marcos. Não, desculpa, é porque o som estava muito baixo, tá? Com muita dificuldade de ouvir, mas acho que agora vai melhorar. Falando sobre o que o Hugo disse, primeiro agradecer pela leitura, pela impressão. Eu acho que casou muito com as coisas que a gente pensou, principalmente depois que a gente teve muitos feedbacks das pessoas vindo falar, né, depois que o filme foi lançado no festival. E que uma coisa que me chamou a atenção vai muito de encontro com isso que você falou, de pessoas que se identificaram sendo pessoas negras, mas não só pessoas negras, pessoas de outras raças, mas que não eram da raça branca. Vieram se identificar de uma forma mais pessoal mesmo, sabe? Como se identificando mesmo com o personagem. E aí tiveram muitos... Cada um teve seu motivo, né? E um dos principais foi que o meu rosto ele não aparecia muito no filme, né? Então as pessoas diziam como se elas pudessem se ver no lugar daquele personagem, né? Sendo uma pessoa negra ou não. Mas isso foi engraçado, porque foi muito isso. Pessoas brancas não tiveram essa identificação com o personagem. É isso. Foi quem que falou depois? Desculpa, gente. Sobre os pontinhos na imagem. Fui eu. Foi quem? João. Isso. É isso, aqueles pontinhos lá foram, de início, assim, a gente ficou muito... Não todo mundo, né? Mas eu, particularmente, eu fiquei meio assim, caraca, pô, minha câmera estragou o filme de geral, todo mundo tava contando com a imagem limpinha, e depois isso foi se ressignificando a cada vez que eu ia assistindo o filme, e a impressão das pessoas também era, tipo assim, cara, isso deu uma outra cara pro filme. Se o filme não tivesse essas manchinhas da lente, não teria sido esse filme, teria sido um outro filme. Então, durante o processo, né, de absorver o que era o filme, isso foi uma coisa que se transformou, assim, que era um defeito e depois se transformou numa coisa, assim, identitária mesmo. Então, é isso. Cada coisa tem seu valor, né? Sim, eu acho que deu um destaque muito legal para o filme. Parabéns. Não encaro como defeito, mas sim como um ponto positivo. Eu tava vendo só da visão técnica da coisa, depois que eu vi que, tipo, não, mano, é isso. Tem cenas que ele fica mais intenso, tem cena que não aparece. Isso tinha a ver com a abertura da lente, né? Quanto mais fechada, acho que os pontinhos eles apareciam mais por estar ali na lente, né? Quando estava mais aberto, os pontos eles meio que desfocavam na imagem e eles sumiam. Então isso foi muito legal também, perceber isso, né?
Eu também ia falar que esses pontinhos, essa textura deu, tipo, uma beleza pra imagem, tipo, uma força pro filme. Eu gostei muito. Inclusive, foi, tipo, uma das primeiras coisas que eu notei, né, no começo, sabe? Tipo, aquela textura, eu achei muito, muito legal. Eu fiquei pensando se, tipo, era um filme vencido, talvez porque hoje em dia tá, não sei, tá meio que na moda usar filme vencido. Mas eu ia perguntar uma coisa pro Thiago, que ele falou que ele queria fazer um filme com fotografia. E eu também curto muito filme, tipo, que tem fotografia no meio. E não sei, tipo, da onde que veio essa sua vontade? Por que que você queria fazer isso? Bom, a princípio, tem o fato de que fazer filme com fotografia eu julgo ser mais fácil, né? Eu tenho muito costume de tirar foto aleatoriamente, tô sempre tirando foto por aí. E aí, não sei, sabe, eu tenho esse gosto por fotografia e eu assisti alguns filmes que são feitos com fotografia, tipo fotofilme, né? Esse, não sei se eu diria que é um fotofilme, porque você diria que não é mais fácil, Vitória? Assim, eu Eu não sou acho que é fora, mas complexo isso aí, hein? É porque, tipo, eu acho que tirando a fotografia é só um frame, né? Então acho que você pode controlar muito mais fácil o que você quer colocar ali. tá, mas aí tem todo o timing da parada, tem todo o timing, tipo, É. quanto tempo dura a foto? Será que essa foto cabe aqui? Eu Ah, não, acho, assim, na hora de montar, eu né? acho que tudo é complicado, mas tudo é muito legal. Não, eu digo, tipo, em termos de captar as imagens, sabe? De fotografar por aí. Eu tenho essa impressão de que é um pouco mais fácil de trabalhar com, pelo menos pra mim, é um pouco mais fácil, né? E aí, eu acho super estético também, sabe? Tipo, eu gosto de tirar as fotos por aí, vendo o que dá, colocando no DaVinci, editando, e dá para mexer muito. Eu não sei, acho que eu tenho uma maior familiaridade com a fotografia do que com o vídeo, sabe? Aí eu acho que surge daí. E eu não sei, eu tenho essa impressão, sabe? Porque eu acho que eu criei uma atmosfera que na fotografia que eu consegui trabalhar bem com aquilo. Eu não sei se no vídeo em si eu conseguiria formar aquela atmosfera, sabe? Não sei se teria a potência eu filmando os postes de luz, eu filmando eu ali na minha casa, sabe? Eu não sei se eu conseguiria alcançar um vídeo. Tiago, acho que vale você prestar atenção nisso aí que rolou agora, né? Tipo, todo mundo falando que é mais difícil, você falando que para você é mais fácil, até para mim também eu acho mais difícil. Já pensei em fazer algum fotofilme, mas assim, eu não consigo ainda fazer o negócio acontecer, sabe qual é? Então, pensar nisso aí como uma qualidade sua, não sei. Interessante, pô. Eu acho que isso que o Thiago falou tem muito que a gente discutiu lá no primeiro dia, né, no primeiro debate, dessa questão tipo, de como a foto abre muito mais espaço para muita coisa, assim. E talvez tu querendo criar esse clima de suspense, como tu falou, tipo, se tu filmasse, talvez tu não chegasse nisso, porque essa foto, né, esse tempo ali, a gente parado, pensando no que estaria acontecendo se tu estivesse filmando todo aquele tempo, né? Tipo, o que está acontecendo, que ele está falando sobre aquilo que está acontecendo, ou aquela luz que está se mexendo, mas a gente não está vendo isso. Então, tipo, talvez esteja acontecendo coisas que ele não fotografou. Então, o que é aquilo? E daí fica na nossa cabeça. Então, eu acho que isso certamente, tipo, o fotofilme agregou muito. Eu não acho que o fotofilme seja mais difícil ou mais fácil. Eu acho só que é tudo muito complexo e depende muito do filme. E eu gosto muito. E parabéns pelo filme, Thiago. Obrigado. Eu acho que é isso que você falou mesmo, tipo, acho que por estar mais estático, eu tenho essa impressão, né, de que no vídeo entregaria muito, sabe? Realmente. E tem o formato da foto também, né? Você tira fotos quadradas. Eu acho que isso tudo vai colaborando com essa estética, com a estética do seu filme. Assim. Eu acho que esse filme não poderia não ter sido um fotofilme, sabe? Eu acho que as coisas são assim, a gente cria e cada criação tem essas coisas. Do mesmo jeito, por exemplo, que o seu filme, Marcos, não poderia não ter as manchinhas, tanto por uma questão prática, quanto por uma questão de, tipo, às vezes as coisas simplesmente são. Não sei explicar, não tenho nada preparado, enfim. E, tipo, tem coisas que combinam mais com certas coisas. Tipo, eu acho que
ter a foto quando é uma coisa do seu cotidiano, que você no caso do personagem, do cotidiano do personagem, que ele vê os postes indo na rua e sente medo e sente não sei o quê. E aí, quando começa as imagens em movimento, né, as imagens lá dos militias, daquelas coisas laranjas, é outro formato, é outra coisa. Então, acho que são linguagens, sabe? Do mesmo jeito, por exemplo, em Sonho, tem aquelas cenas com animação, que eu acho que, assim, para mim é uma técnica cinematográfica que me remete muito ao sonho, né? Porque, para mim, a animação é, tipo, criação, sabe? Você consegue botar o que você quiser. Se você quiser botar um pato voador rosa cuspindo fogo, você coloca, sabe? Eu acho isso muito divertido. Então, acho que não sei, acho que vai do processo criativo. Eu queria fazer um comentário antes do Matheus falar, que ele já avisou o que quer falar, para o Marcos, eu achei muito incrível, assim, eu pensei, quando tu falou agora que tu joga basquete, eu lembrei daquela cena, né, do futebol, e fiquei pensando que naquela cena eu fiquei muito encantada, porque parece que a gente ali, enquanto câmera, é muito um personagem, né, e parece que aquela câmera tem muita intimidade com aquela cena, né, com aqueles movimentos do futebol. Eu achei que ficou incrível aquilo. E pensando assim em como tu falou que meio que tua trajetória no cinema começa na fotografia, né, na fotografia analógica, digamos assim. E eu achei que isso é muito incrível, porque dá para ver todo esse olhar, né, que a fotografia traz pra gente, de tipo, tanto das posições que tu pega ali no centro do Rio, dos lugares que vocês decidem, né, no caso, porque tu estava sendo filmado, mas enfim, desse conjunto, desse grupo, da forma que vocês decidem mostrar aquilo. Eu acho que tem muito disso, né, de como começa na fotografia, assim, de como talvez tentar resumir esse lugar, por mais que seja impossível, tipo, resumir todos os movimentos que aquele corpo pode fazer. Eu acho que ficou tudo muito lindo. É muito bonito mesmo. Toda a estética, né, corroborou muito. Eu acho legal nisso porque foram 5 pessoas, cinco pessoas fazendo. Então eu sou fotógrafo. A Fabi, que foi a que pegou essa cena da quadra do futebol, eu acho que ela já é cinegrafista. Não sei se ela é fotógrafa também. E cada um é uma coisa. Só que no meio disso tudo, cada um fazendo o seu, ficou uma coisa assim, de certa forma, muito homogênea, como se seguisse assim, um fluxo, sabe? Como se a gente tivesse entrado naquela tarde ali, numa coisa assim, muito... Nós somos esse grupo que estamos fazendo esse filme, sabe? Então tem umas cenas que... Por exemplo, as cenas que eu não tô, provavelmente fui eu que captei. Mas de resto, eu só estava na frente e o pessoal que foi filmando. Mas é isso. Antes do Matheus falar, eu queria aproveitar para falar do filme do Thiago de novo. Em relação à linguagem, me pegou muito, cara. Me pegou muito porque, assim, não sei, né? Talvez alguém pode pensar assim, é uma coisa, uma linguagem informal, com gíria, com, assim, até palavrão de vez em quando, mas para mim me pegou de uma forma que me deixou mais à vontade do que eu esperava que seria assistindo um filme, sabe? Não é uma coisa que eu estou muito acostumado em ver nos filmes. E aí, eu até pensei assim, caraca, esse é cria, filho. Maneiro demais, mano. Cara, pois é porque, tipo, no meu cotidiano, eu não falo assim com tanta presença, né? Porque isso é um linguajar muito comum aqui da Zona Oeste do Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro no geral, né? Mas aqui da Zona Oeste do Rio de Janeiro eu convivo muito com esse linguajar. Nem um pouco, Davi. Isso é engraçado, porque, na verdade, essa versão que está passando no filme, eu mudei, porque tinha mais palavrões. Inclusive, a minha mãe assistiu o outro e ela falou, nossa, filho, muito legal, mas podia ter menos palavrões, né? Você xingou muito. E eu achei muito engraçado. E outros amigos também falaram, nossa, nem parece que é você falando. Eu assumi muito, tipo... Eu realmente assumi muito essa linguagem do lugar onde eu estou, do lugar onde eu quero retratar,
E virou isso, sabe? Uma outra, e foi de uma forma muito natural, sabe? Eu já tinha montado as imagens, numa madrugada eu fui olhando as imagens e pensando, o que eu acho que encaixa aqui? Fui gravando, e demorei, sei lá, 2 horas bolando essa narração, sabe? E foi de uma forma muito natural. Tirou onda, mano. Eu queria fazer uma pergunta pro pessoal do fim. Aliás, acho que é um comentário, mas é que vocês falaram que não tinham um objetivo definido para o que para a finalidade que ia ter cada coisa que cada pessoa estava fazendo, né? Não estava gravando, não sabia onde ia dar. O Ernesto fez a música, a Vitória que foi montar depois, tudo. E tem um plano, particularmente nesse curta, que me chamou bastante atenção desde a primeira vez que eu vi, que foi o do elevador. O do andar que o elevador tá. Porque quando ele começa, ele surge de uma tela preta, assim, né? Tem uma coisa meio enigmática, talvez. E aí tem o número 8. E o número 8 é de cabeça para baixo e de cabeça para cima é igual. E aí você acha que você está subindo, que você está vendo o elevador subir, e de repente, não. A imagem está de cabeça para baixo. E aparece um 7 de cabeça para baixo. E aí depois um 6, que parece um 9. Então, assim, tem um caos ali que eu achei muito forte e que me fez pensar assim, a gente acha que está subindo, mas a gente está em queda livre, na verdade. E a gente está indo em direção ao fim do mundo, como vocês estavam pensando lá no começo da realização desse trabalho. Então, até relacionando com o que o Marcos falou, é muito louco, porque cada um estava fazendo a sua parte, mas cada um estava tão imerso nisso que, como um todo, as coisas confluem, né? Então, acho que é muito interessante você estar atento a isso. É engraçado você comentar desse plano, porque eu acho que ele define muito, assim, todo o processo do filme, porque foi uma coisa que cada um fez muito da sua casa, e quando ficou pronto o filme, eu falei, caralho, Vitória, eu que gravei o plano, né? O elevador era assim, porque nem é um elevador que eu frequento muito, tipo, eu gravei meio aleatório, assim. E aí eu achava que o elevador era assim, mas foi ela na mão. Foi muito engraçado, porque a Ana ela falou, o 7 estava ao contrário, tipo, estava estragado, sei lá, e que, tipo, primeiro que igual não faria sentido, né? Porque daí iria do 8 pro 7 pro 9, não sei. Mas igual, tipo, é muito doido mesmo, porque acho que é o único plano que eu consegui mexer nele, né? Tipo, dentro da ideia que eu queria de alguma coisa ali. E tinha um plano também de uma escada ao contrário, só que no final ela saiu, que era uma imagem do Hugo, e acho que foi muito isso mesmo, de tipo, eu tomar essa liberdade de mexer com as coisas que eles tinham me entregado, e foi muito legal, tipo, eles terem aceitado, né, essa proposta de, tipo, fazer qualquer coisa com aquelas palavras que eu e o Ernesto tínhamos dado, e também receber qualquer montagem, sabe? Eu acho que eu tive uma liberdade muito boa, assim, de saber que, tipo, eles aceitaram o contrato, então eu posso virar essa imagem de cabeça para baixo, posso não escolher a imagem, eu posso deixar mais rápido, cortar, enfim. Então eu gostei muito, assim, tipo, eu acho que foi uma experiência maravilhosa, porque a ideia veio disso, né, de, tipo, eu querer um pouco não ter controle da situação, de ficar montando os meus filmes que nem eu falei no último debate que eu tive, que, tipo, eu meio que já monto tudo na minha cabeça, então quando eu chego no Premiere não tem novidade nenhuma, assim, é só eu colocar as coisinhas do jeito que eu já pensei. E, então, ter essas imagens deles deram uma liberdade, assim, pra eu agir ali na hora, assim, como ficasse. E, enfim, muito legal. Acho que Eu quero vou falar. perguntar pro... pode falar, Matheus. Só vou concluir que, tipo, eu não lembro se já falaram isso em algum outro debate, mas é muito bom
Acho que o Juan falou. Enfim, é muito bom você também não estar fazendo todas as funções de um filme, né? Porque dá trabalho. E você podendo ter a colaboração com outras pessoas é, é algo realmente muito especial, assim, que eu acho que vai ser muito bom pra gente quando a faculdade voltar presencial. Muito bom. Eu quero perguntar para o pessoal de sonho. Minha internet está meio ruim, então não sei se já fizeram perguntas sobre isso. Então, enfim. Clara, primeiro eu quero falar que eu adorei sua atuação. Tá muito boa. Eu até fiquei me perguntando, assim, em alguns momentos, se, se eu estava criando, sabe, assim, o texto ali na hora, porque eu achei natural. Fiquei assim, será que a Clara tá vindo tudo da cabeça dela ali, ou será que ela se preparou? Então, eu queria saber exatamente isso, assim, se teve preparação, teve, né, o texto, eu sei que, enfim, nos créditos é a Alane e tal. Quero saber como que foi essa parte e também sobre a animação, se desde o início vocês já haviam pensado em colocar a animação no projeto, ou se foi um plus, assim, do momento ali, talvez de finalização, ou do processo, ou de montagem, vocês encaixaram isso. Obrigada pela pergunta e obrigada também pelo elogio. Eu tive essa ideia inicial de fazer o filme, que eu falei no começo, pelo edital de Niterói. Daí, tipo, acho que eu tive mais ou menos um mês de preparação. Aí eu trouxe esse texto para minha aula de teatro e a gente começou a trabalhar lá. Então, tipo, eu tive algumas semanas para memorizar o texto e tal. E é o que eu falei, tipo, a gente ficou pensando muito em como diferenciar os momentos, como, né, tipo, criar diferentes emoções, o que que a personagem tá sentindo agora. Mas não foi. Ah, obrigada. Não foi improvisado nada, não. Assim, foi tudo falado na hora. Mas não é tudo um take, né? Tipo, tem a parte inicial e a parte da narração é outro take. E a outra pergunta. Ah, das animações. As animações, então, tipo, inicialmente era pra ser um negócio só de teatro. E aí depois a gente ficou pensando, tá muito longo pra ficar só o meu rosto aqui. Aí Aí eu tive essa ideia das animações exatamente pelo que a Luísa falou, assim, porque, tipo, nesse momento a personagem ela tá construindo um mundo ideal, um mundo que ela quer. E, tipo, a animação você pode construir tudo, né? Você pode construir diversas coisas. E eu acho que já foi no processo final do filme, assim, a Isabela fez, eu acho que uns 10 dias, uma semana, ela foi bem rápida. E acho que a maioria das animações ela fez em alguns dias, poucos dias. Então, tipo, a animação foi mais no final do projeto. E é isso, depois eu juntei tudo. Perfeito, Clara, obrigado. Quando a personagem fala sobre imagina a gente nunca mais sair daqui, e ela tá falando do sonho, né? Mas naquele momento só o rosto num fundo preto, isolado, como ela fala, eu senti muito um desespero, assim. Sendo um filme feito na pandemia, me veio essa reflexão, sabe? E se a pandemia fosse um pesadelo que nunca acabaria, mas eu não acho que vai ser assim. Mas foi uma reflexão que surgiu assim na hora. Eu também fiquei pensando bastante nessa fala, porque, tipo, o texto foi escrito acho que em 2018. E perto das eleições e tal. E aí ganha um outro sentido agora, né? Tipo, nunca mais sair daqui, eu fiquei pensando, meu Deus. E eu tava gravando no meu quarto, eu transformei meu quarto naquele cenário e, porra, tava uma bagunça.
É, e aí, é, sei lá, mas aí eu fico pensando nesse mundo, tipo, não, eu não tô aqui, eu tô no mundo dos sonhos, eu tô no mundo que eu posso construir, mas realmente, tipo, no filme, na narrativa do filme, ela ainda não construiu todo esse mundo dos sonhos, né? Tipo, ela ainda tá nesse fundo preto, mas, sei lá, eu falando a fala, e, enfim, eu fiquei tentando imaginar isso, tipo, não, é o mundo dos sonhos, não é o mundo da pandemia, mas realmente pensei nisso também que você falou. Poxa, eu tinha não uma pergunta, na verdade, mais um comentário para o Hugo, assim, porque eu gostei muito do seu filme, eu gosto muito dessas coisas meio poéticas, intelectuais, e eu achei que ficou muito bonita a imagem, eu gostei muito daquele plano que é ela de olho fechado, com meio que umas sobreposições do olho mexendo, etc. Eu achei muito interessante. E também tem aquele plano que eu até agora não entendi se ela segura uma faca ou uma folha. E aí eu fiquei tipo, é uma faca ou é uma folha? E aí eu lembrei de um cara que fala que a caneta é a espada. E eu fiquei tipo, a folha também é uma faca. E não sei, me levou para vários lugares, assim. E eu achei muito simbólico. E E eu queria perguntar como é que foi gravar isso, porque no início você fala, foi gravado durante a pandemia, não sei o quê, explicando todos os compromissos e tal, da pandemia, etc. E tem uns planos muito interessantes que poderiam ter sido gravados em mais ou menos qualquer lugar, né? Eu acho que o cenário assim em si não é tão, tipo, o cenário é importante, claro, mas assim, tem certas coisas que você foca tanto na personagem que meio que o espaço se desfaz, assim. E aí eu queria saber se isso era uma intenção sua ou se você, enfim, como é que foi isso? Então, primeiro é uma faca mesmo. Eu acho que dá até para ver que é a Tramontina em dado momento, assim, né? Porque depois eu fiquei percebendo isso, eu fiquei, gente, por que eu não botei a faca do outro lado, porque não tinha o nome da marca? Então, eu precisava fazer um filme de realização e eu falei, cara, não tem como eu fazer. Foi no começo da pandemia, né? Tipo, foi no período emergencial, então tinha 2 meses para fazer tudo, né? E aí, basicamente, tipo, eu tava morando com a minha prima, que é atriz, então, por isso, às vezes parece um pouco confuso, né? Respeita os protocolos, né? Foi feito em isolamento, mas tem um ator. Mas é porque a minha prima morava comigo, então, tecnicamente, estava isolado juntos. E o cenário teve que ser aquele, né? Teve que ser a casa, né? Mas, por um lado, eu queria que o corpo fosse o foco, né? De todo o esquema, porque era exatamente o corpo ocupando aquele espaço e tentando ser expurgado dele, né? Tanto que primeiro é uma silhueta, né? Você não enxerga o corpo completo, depois um desfoque que não foca no corpo, depois é a faca, né? Então o rosto também não aparece tanto, e por fim é aquele rosto que está meio, né, com aquela sobreposição, e no último milésimo de segundo o rosto fixa nele mesmo, e aí acaba o filme, né? Mas o espaço mesmo assim não foi algo muito bem pensado, né? Porque não tinha muita opção em termos de produção mesmo, e aí também não era o foco, então para mim não fez também muita diferença. Como você disse, né? Não se sobrepõe tanto ao corpo, né? Que é pensando corporeidade mesmo. Bacana, obrigada. Eu também. Outra pergunta, desculpa se alguém tiver umas perguntas, pode falar. Eu tenho uma pergunta, e aí eu vou parar de falar. Mas é que eu vi que você fez tudo no filme, né, sozinho. Eu imagino que isso tenha sido por causa da pandemia, mas também, enfim, eu pessoalmente tenho o costume de fazer muitos filmes sozinha, tanto porque a gente está há 2 anos em pandemia, tanto porque
às vezes eu tenho ideias e eu não consigo externalizar elas muito bem, ou então eu acho que elas são muito pequenininhas e acho que elas não cabem num filme grande, com várias pessoas, etc. E eu queria saber como é que é esse... Porque é isso, tem um filme que você fez tudo sozinho, mas tem vários outros filmes que são criações coletivas, etc. Na verdade, e no Subúrbio Carioca News também, eu acho que o Thiago fez tudo sozinho. Eu queria perguntar, assim, na verdade, para todos. Eu sei que tem uma pergunta aí na fila para o Lucas de Torneira. Matheus, desculpa. Então, posso fazer essa pergunta depois, mas ela fica feita e depois vocês respondem, se vocês quiserem, eu não sei. Que é como é esse lance para vocês, assim, essa questão da criação coletiva, criação solitária. Será que a gente realmente cria sozinho em algum momento? Será que a gente não está sempre criando junto, mesmo se não totalmente junto? Não sei. Responde ou deixa outra pergunta? Fiquei confuso. Eu não sei. Eu estou mediando isso daqui. Responde. Acho que pode responder. Eu sinto que eu fiz uma pergunta muito aberta e depois eu lembrei que tinha essa pergunta na fila. Então, cara, uma das coisas que eu mais gosto no cinema é justamente que é uma coisa coletiva, né? Uma criação coletiva, não só na parte da criação, mas geralmente a gente assiste filme em conjunto, né? Então, uma experiência cinematográfica, né, espectatorial, ela é coletiva também, né? E eu fiquei muito nervoso primeiro porque, assim, faltei muita aula de fotografia, não sei como é que eu passei nas disciplinas. Eu estava aprendendo a mexer na câmera durante a pandemia, eu decidi que eu ia aprender a mexer na minha câmera, né? Então, eu também estava um pouco de saco cheio, que eu não estava querendo sair da graduação logo, então eu literalmente gravei o filme em 2 horas, assim, eu gravei os planos em 2 horas e falei, tipo, é isso, acabou, não quero mais saber, montei, assim, em pouco tempo, não, a montagem demorou um pouco mais. E foi isso, assim, mas eu acho que a gente nunca cria nada do nada, né, então nunca é um processo tão solitário, assim, tanto que quando eu falei que muito do que eu escrevi tinha diálogo com as coisas que eu estava lendo, então eu estava pensando junto com esses autores também, né, então acho que é um processo coletivo e também tive a oportunidade de gravar com a minha prima, que também, né, como atriz, atribui alguns processos criativos à fala, ela dá ideias, né, e a gente constrói coletivamente, né, mas o processo solitário é meio chato, tô doido para acabar logo essa merda e a gente poder voltar a fazer set grande. Assim, acho que falando da minha experiência, eu sempre tentei fazer as coisas muito sozinho, porque aqui em Macaé é muito difícil encontrar pessoas que têm esses interesses parecidos com os meus. Fotografia analógica, por exemplo, acho que, sei lá, não tem muita gente que faz isso por aqui. E, de certa forma, é legal, porque você tem questões que você não tem que enfrentar, questão de ritmo, de trabalho, tudo mais, você faz no seu ritmo, mas ao mesmo tempo não é tão rico quanto fazer em coletivo. Tipo assim, eu tenho certeza, se eu tivesse tentado fazer esse filme Pontos Históricos sozinho, não seria nada disso. Ia ser outra coisa, tipo, talvez eu fosse meu ego ia ficar mais satisfeito com o que eu queria, o que eu pensei que saiu ali, eu consegui botar no resultado. Mas para mim a experiência de fazer coletivamente foi assim, é uma coisa que eu não estava acostumado a fazer, para mim foi um desafio. E apesar das questões de discordância ali na hora, ou é isso, tem que decidir ali, porque o tempo é pouco e são 5 cabeças pensando, foi maravilhoso. Então, assim, tô com o Hugo também nessa. Para mim, coletivamente, ganha. Eu não sei, sabe? Eu fico pensando que, na minha perspectiva, né? Eu acho que eu fiz muitas mais coisas sozinho do que em coletivo. Acho que fruto mesmo por causa por eu ter entrado em 2019, e aí teve, sei lá, uma experiência de set que foi produção, que foi coletivo.
Aí depois de 2020, que foi todo mundo isolado, eu fui fazendo coisas sozinho em casa, né? Acho que muita gente começou a fazer coisas sozinho em casa nesse período. Então, eu não sei, eu acho que cada um tem seus pontos, né? Positivos e negativos. No fazer sozinho, eu encontro muito, até uma certa zona de conforto, eu acho, de trabalhar coisas muito subjetivas, que eu tenho a impressão de estar muito subjetivo, sabe? Que eu acho interessante, algo interessante de se fazer. Não resume o cinema em si, né? Tem o coletivo, tem outras formas de se expressar, mas eu acho que é uma forma interessante de se produzir, sabe? E até mesmo o filme que eu fiz, né? Que está na mostra, eu acho que essa pressa, né, por ter feito, sei lá, em 2, 3 dias, eu acho que se fosse uma coisa coletiva seria muito mais difícil de se fazer, que seriam outras opiniões, outras coisas que dependeriam de outras pessoas, mas ao mesmo tempo, eu não diria que eu fiz sozinho. Eu fiz a parte técnica sozinha, mas toda a concepção, as influências, né, fui influenciado pelas pessoas que moram por aqui. Eu conversei com alguns amigos meus perguntando, que tipo de fim do mundo, que tipo de coisa, que tipo de sci-fi, fim do mundo vocês imaginariam aqui no subúrbio onde a gente mora? Aí eles me deram algumas ideias, a própria Clara Croma, né, e o Cauã da oficina me deram algumas ideias, então acho que a gente é constantemente influenciado, né, nesses filmes, de certa forma, como o Hugo disse. Sim, e é interessante de pensar o cinema de forma coletiva para a gente desmantelar essa porra de cinema de autor, né, do filme é meu, do filme é do diretor, ninguém aguenta mais o Godard falando dessas coisas, né, e porque, tipo, eu acho que eu sinto que, às vezes, a gente, né, como a professora Mariana Baltar coloca, né, que a política dos autores é uma política de propriedade privada, né, uma ideologia totalmente burguesa. E, e eu acho que, às vezes, a gente sai com essa perspectiva, né, das matérias, né, o filme é do diretor, tudo mais, e a gente acaba não entendendo que a função do diretor é muito mais, né, pelo menos para mim, tentar construir uma coesão, né, dentro das várias perspectivas sobre o filme, né, dos processos criativos, do que impor, né, uma visão única para depois falar, o filme é meu, que eu acho uma loucura, assim, da questão do cinema de autor, especificamente, né, que essa política do Godard, o filme é meu, etc. Acho que eu diria que nem o Thiago, que, tipo, eu fiz a parte técnica e tal sozinha, mas só que eu acho que o filme não seria a mesma coisa, assim. Tipo, claro que tinha a Sofia que me dirigiu e a Isabela que fez as animações e tal, mas também mandei para algumas amigas para ver, tipo, que me ajudaram a escolher a cena que eu ia usar, sabe? Tipo, foi muito um trabalho. Eu diria que, tipo, foi coletivo, mas também foi solitário, porque essa parte de gravar, eu tava realmente sozinha, e aí eu achei muito difícil me gravar, e depois me editar sozinha. Mas eu também acho que não tenho tanta experiência assim com o cinema antes da pandemia, que eu também entrei em 2019. E esse foi, tipo, o meu primeiro trabalho de direção, realmente. Mas, eu acho que, tipo, eu não teria conseguido fazer sem, tipo, todas as pessoas que participaram me ajudaram muito. Vou extrapolar um pouco o fim na minha fala aqui, porque eu acho que eu já falei, né, sobre essa questão, assim, desse filme coletivo e tal. Mas eu acho que, no geral, assim, eu gosto muito, né, das experiências de criação individual, principalmente porque eu sinto que eu consigo trabalhar questões que estão acontecendo comigo, assim, que eu preciso externalizar, eu preciso encontrar outras formas que não só o pensamento, assim, para elas. Mas eu também não acho que, tipo, isso só aconteça em filmes individuais, assim, minha primeira experiência de set, que foi antes da pandemia, o meu primeiro curta, o Pedro, que eu fiz direção, roteiro e um pouco de montagem, e eu sinto que a equipe super
embarcou assim numa questão que era muito pessoal minha, sabe? Era muito eu tentando lidar com um processo de perda e era um tema muito difícil assim para mim também, e eu acho que todo mundo entrou junto assim, e eu sinto que eu pude tipo, sei lá, trabalhar aquilo, sabe? Mesmo não sendo só eu, e acho que a equipe ajudou também. Mas, mas eu acho que, tipo, mesmo nos meus projetos individuais, eu sinto que eu tenho muito essa visão de olhar para o coletivo, talvez assim, para outras pessoas nesse processo, que nem nos filmes que eu faço com as imagens da minha janela e tal, é sempre olhando para os outros e tentando entender esse meu processo e essa minha relação com essas outras pessoas. E, e acho que também é uma questão de, tipo, talvez um pouco como o Hugo falou, assim, de tentar criar conexões com o que eu leio, com o que eu estudo e o que eu acredito e como eu me engajo politicamente, e tentar levar isso para a arte. Isso, nesse momento, eu não tenho um grupo, um coletivo que eu me veja, sabe, pensando essas coisas coletivamente, que nem algumas pessoas tiveram um tempo atrás de fazer esses filmes políticos com mais pessoas. Então, acho que isso acaba ficando meio dentro de mim só, e eu preciso sozinha tirar isso de dentro de mim. Mas realmente acho que os filmes coletivos virão e vão nos ajudar. Espero. Lucas, se tu quiser primeiro responder essa questão de fazer coletivamente, sozinho, e depois eu faço a pergunta, comentário. Então, foi curioso fazer isso, porque cada um na sua casa, ainda a gente não se encontrou por causa do contexto da pandemia, mas foi legal, tipo, cada um teve uma função específica, um foi com roteiro, eu fiquei com duas, né? Fiquei com direção e montagem, mas foi interessante, sim, e cada um também contribuindo, né, dando ideias, e o ator também tem que se filmar, ele tem que manusear a câmera, também é uma dificuldade a mais, mas assim, eu acho que cada um dando uma contribuição, o negócio todo ficou legal, ficou coeso. O que eu ia comentar é que no Torneira sempre, tipo, eles estão comentando sobre o que aquele personagem, acho que é Pedro, o nome dele, não sei, o que ele fez, assim, eles estão, o repórter está sempre tentando levar para esse lado a conversa, mas eles sempre falam sem falar, sabe? Eles sempre estão tangenciando o acontecimento em si. E o filme fala muito de uma coisa muito atual, né? De fake news, dessa nossa relação com a internet e tal. E parece o tempo todo que a verdade, o cerne das coisas escapa. E eu queria saber como foi para vocês lidar com essa temática, com essas coisas, porque eu acho que, ainda mais na pandemia, né? O, o ambiente virtual e a nossa vida condicionada a isso acaba sendo muito propício para essa história que vocês estavam contando. Então, eu queria saber como essa temática surgiu e se desenvolveu para vocês. Com certeza, o tema principal, né, é a paranoia da pandemia, e a gente, o tema principal do curta é a paranoia em si, então tem a torneira pegando sempre, e a gente quis colocar isso num contexto de ativismo lá do youtuber, que tem os seus atos, mas, assim, como qualquer cidadão, né, tá buscando ali o que ele acha melhor, os seus direitos, começa a ser massacrado por causa de fake news, e essas coisas acabam deixando a pessoa paranoica. E quando a gente incluiu o negócio da torneira, para poder meio que intensificar isso, o lance da, pô, sabe, a pandemia está deixando todo mundo doido, então vamos colocar isso aqui
E o contexto político também é importante, sabe? A gente não quis entrar muito nisso, porque não daria tempo. O curta já é meio longo, ele tem uns quase 15 minutos, então a gente ficou meio que tangenciando mesmo no texto ali, mas acho que dá para entender a relação que tem com todo esse momento atual, essa coisa nossa que a gente está atravessando aí no país. Gente, alguém tem mais alguma pergunta, algum comentário, alguma coisa para falar? Não, então eu acho que a gente vai encerrando a sessão, encerrando Mostra o Filme 2021. Muito obrigada a todos que participaram, todos que vieram aqui nos debates, que inscreveram nos filmes. Vocês são ótimos, sem vocês essa mostra literalmente não aconteceria, né? Porque a mostra você faz com pessoas e filmes. O filme Te Amo também, Tiago. E é isso, não sei mais o que falar. Muito obrigada. Parabéns a todos os filmes, todos os filmmakers, todos os diretores, sei lá, criadores, realizadores, roteiristas, enfim, todas as pessoas que ficaram envolvidas com filmes e muito obrigada. Boa noite. Boa noite. Tchau, pessoal. Obrigado, boa noite. Obrigado. Tchau, tchau. Parabéns a todos. Obrigada a todo Beijo. mundo. Tchau, gente. Boa noite. Obrigado, hein? Valeu. É o ano que vem. Presencialmente. se Deus quiser. Hã? No Cinearte. No Cinearte. Exatamente. Melhor Estávamos falando isso há um ano atrás. Agora vai. Não, agora vai. Boa noite. Valeu, gente. Tchau, pessoal. Obrigadão. Se cuidem. Você também.